Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos na Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, através do nosso canal no YouTube. Nós desejamos um excelente domingo a todos. Iniciando a nossa conversa de hoje, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A página, ela tem o título de Boa Vontade. É uma anotação de Paulo, que ele diz assim: vede prudentemente como andais. E Emmanuel, a respeito, nos diz o seguinte: boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Essas são as palavras de Emmanuel na nossa página de abertura. Vamos então fazer uma prece, rogando ao Mestre Jesus que abençoe este dia, abençoe a todas as pessoas que estão assistindo este programa, abençoe a todas as famílias neste domingo, nesta semana que se segue. Rogando também aos bons espíritos que nos assistam e que nos influenciem nas boas palavras, nas boas práticas, nas boas ações. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Bem, então, meus amigos, hoje, a 1º de agosto de 2021, estamos comemorando e lembrando o lançamento do livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, que o fez em Paris no dia 1º de agosto de 1865. Completando então 156 anos. Este livro, O Céu e o Inferno, é uma das 5 obras básicas que compõem a codificação do Espiritismo. O seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Ela objetiva demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual após o seu passamento, como consequência de seus próprios atos. A obra, ela divide-se em 2 partes. A primeira parte estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Ou seja, o que outras doutrinas religiosas enxergam, têm a visão e entendem de como se dá o estado do espírito após a sua morte. Ela mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações,
acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente, através da lógica, através da razão. Kardec, ele procura elucidar temas como anjos, demônios, céu, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, etc., né? Ela apresenta também a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. Isso é o resumo da primeira parte. A segunda parte, ela é resultante de um trabalho prático que reúne exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. São depoimentos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes, de espíritos medianos, sofredores, suicidas e em expiação terrestre. Foram comunicações obtidas, né, através de médios, são comunicações desses espíritos nos seus mais variados estados de consciência e que estão atravessando fases, vamos dizer assim, no plano espiritual, em decorrência do que viveram, do resultado do que viveram aqui na Terra quando encarnados. E como já dissemos antes, né, que a obra é dividida em duas partes, a primeira parte ela tem 11 capítulos e a segunda possui 8 capítulos, né? Na primeira parte, Kardec apresenta as doutrinas acerca de o porvir e o nada, o céu, o inferno, o purgatório, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Isso na primeira parte em que Kardec apresenta essas doutrinas. Na segunda parte, Kardec apresenta os exemplos referentes ao passamento, ou seja, ao momento, né, do desencarne, aos espíritos felizes, aos espíritos em condições medianas, aos espíritos sofredores, aos suicidas, aos criminosos arrependidos, aos espíritos endurecidos e às expiações terrestres. Esse é um resumo também das duas partes do livro O Céu e o Inferno. São 66 comunicações, né, que são, em resumo, são 48 comunicações de espíritos e 18 espíritos, né, numa condição inferior e numa condição mediana, e 18 comunicações de espíritos felizes. A cada uma das 66 comunicações, Allan Kardec ele adiciona as suas reflexões doutrinárias juntamente com a explanação dos espíritos colaboradores, o que significa um rico repositório de ensinamentos que o Espiritismo prodigaliza aos espíritas e a quem mais se dispõe a ler essa valiosa obra. O Céu e o Inferno, ele coloca ao alcance de todas as pessoas o conhecimento do mecanismo das leis de Deus, pela qual se processa a sua justiça, né, em perfeita concordância com o princípio evangélico, ou seja, a cada um será dado
segundo as suas obras. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec explica a teoria moral espírita, fundamentada na liberdade do espírito para conquistar a felicidade pelo seu próprio esforço. O autor define a autonomia da alma, suas responsabilidades e os meios de superar suas imperfeições, trilhando o caminho do bem por sua iniciativa, escolhas e empenho. Tudo, então, depende de nós, da nossa vontade, da nossa firme vontade em vencer as nossas imperfeições. Assim, a consequência natural será a felicidade progressiva e definitiva da alma. E nós dizemos que se você nunca leu o livro O Céu e o Inferno, essa é a sua grande oportunidade para compreender como o processo da moral autônoma, a partir do desenvolvimento das faculdades da razão, vontade e imaginação, podem mudar totalmente o seu destino, o da humanidade. E a respeito desse trecho, eu vou fazer uma pequena leitura aqui, que está no livro O Céu e o Inferno, né? Na primeira parte, tem tudo a ver com isso que a gente falou agora, no capítulo 7, que é o item 21, que Kardec diz assim: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando pelo exemplo, quer não o impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Então a gente vê também que tudo está relacionado com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade, com as nossas ações. E no item 27, Kardec diz assim: o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. E uma frase que está no 28º item, ele diz assim: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então Kardec nos traz esses ensinamentos, né? É um trecho bastante grande, são vários itens, mas que é importante a gente falar neles, que tem tudo a ver do que a gente falou agora há pouco, né? E a gente percebe que tudo depende de nós, de cada um de nós, da nossa vontade em superar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, para que a gente não venha a ter grandes consequências após o passamento na vida espiritual. Seguindo então, né, no livro O Céu e o Inferno, nós encontramos recursos para entender que os gozos e penas após a desencarnação são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos, né? Tirando cada um de si mesmo os princípios de sua felicidade ou infelicidade, desde que não há lugar circunscrito ou especialmente destinado a uma ou outra coisa, né? É tudo uma questão de consciência, né? De estado mental, de estado psíquico, né? Que nós, após o desencarne, após o passamento, nós ficamos presos a situações
que vivemos, que produzimos durante a vida corpórea, ou mesmo na vida espiritual, né? Como conhecedores de tais recursos, né, saibamos então valorizar a nossa existência, agindo de tal maneira que ao chegarmos no plano espiritual, não sejamos surpreendidos com a esfera espiritual em que nos encontremos ou com os espíritos afins que tenhamos conquistados em nossa estada na Terra. Desde que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele trabalhou tão intensamente a favor da humanidade que encontramos no livro Obras Póstumas trabalhos que foram realizados por ele ainda encarnado entre nós. Como espírita, procuremos aproveitar as oportunidades de trabalho oferecidas pelos amigos espirituais, para que mesmo após o nosso desencarne, possamos deixar recursos que auxiliem os companheiros encarnados. Então, meus irmãos, o convite que nós fazemos nesse momento é que busquemos, né, no nosso tempo, ler esse livro, estudá-lo, analisá-lo, porque ali tem muitas informações, né, acerca de como estaremos após o desencarne e também de como devemos agir, proceder durante a vida corporal, durante a encarnação, para que a gente tenha um resultado satisfatório após o desencarne, na vida de erraticidade, durante a erraticidade. Então, é isso que nós gostaríamos de falar, incentivar a leitura desse livro e que possamos adquirir estes conhecimentos para o nosso bem e para o bem da nossa família, dos nossos amigos e de todos aqueles que nos cercam e nos envolvem. Que possamos ser essa ferramenta, né, que leva ao bem às pessoas, porque o mais importante de tudo, o que Deus espera de todos nós, é que nós amemos-nos uns aos outros e façamos o bem sempre, sempre e sempre. E para encerrar, meus amigos, eu vou fazer a leitura de uma página que ela se encontra no Momento Espírita, que ela diz assim, ela tem o título de O Céu e o Inferno. Deixa eu passar aqui para vocês certinho, está no Momento Espírita, escrito em 18 de novembro de 2013. Ela diz assim: Céu e Inferno íntimos. Conta-se que um dia um samurai grande e forte, conhecido pela sua índole violenta, foi procurar um sábio monge em busca de respostas para suas dúvidas. Monge, disse o samurai, com um desejo sincero de aprender, ensina-me sobre o céu e o inferno. O monge, de pequena estatura e muito franzino, olhou para o bravo guerreiro e, simulando desprezo, lhe disse: Eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Você está imundo, seu mau cheiro é insuportável. Ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para a sua classe. O samurai, então, ficou enfurecido. O sangue lhe subiu ao rosto
e ele não conseguiu dizer palavra, tamanha era a sua raiva. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e se preparou para decapitar o monge. Aí começa o inferno, disse-lhe o sábio mansamente. O samurai ficou imóvel. A sabedoria daquele pequeno homem o impressionara. Afinal, arriscou a própria vida para lhe ensinar sobre o inferno. O bravo guerreiro abaixou lentamente a espada e agradeceu ao monge pelo valioso ensinamento. O velho sábio continuou em silêncio. Passado algum tempo, o samurai, já com a intimidade pacificada, pediu humildemente ao monge que lhe perdoasse o gesto infeliz. Percebendo que seu pedido era sincero, o monge lhe falou: aí começa o céu. Para nós, resta a importante lição sobre o céu e o inferno que podemos construir na própria intimidade. Tanto o céu quanto o inferno são estados da alma que nós próprios elegemos no nosso dia a dia. A cada instante, somos convidados a tomar decisões que definirão o início do céu ou o começo do inferno. É como se todos fôssemos portadores de uma caixa invisível, onde houvesse ferramentas e materiais de primeiros socorros. Diante de uma situação inesperada, podemos abri-la e lançar mão de qualquer objeto do seu interior. Assim, quando alguém nos ofende, podemos erguer o martelo da ira ou usar o bálsamo da tolerância. Visitados pela calúnia, podemos usar o machado do revide ou a gaze da autoconfiança. Quando a injúria bater em nossa porta, podemos usar o aguilhão da vingança ou o óleo do perdão. Diante da enfermidade inesperada, podemos lançar mão do ácido dissolvente da revolta ou empunhar o escudo da confiança. Ante a partida de um ente querido, nos braços da morte inevitável, podemos optar pelo punhal do desespero ou pela chave da resignação. Enfim, surpreendidos pelas mais diversas e infelizes situações, poderemos sempre optar por abrir abismos de incompreensão ou estender a ponte do diálogo que nos possibilite uma solução feliz. A decisão depende sempre de nós mesmos. Somente da nossa vontade dependerá o nosso estado íntimo. Portanto, criar céus ou infernos, portas adentro da nossa alma, é algo que ninguém poderá fazer por nós. Sua vontade é soberana. Sua intimidade é um santuário do qual só você possui a chave. Preservá-la das investidas das sombras e abri-la para que o sol possa iluminá-la só depende de você. Pense nisso. Muito obrigado. Então, meus irmãos, finalizando o nosso estudo nessa manhã de domingo, eu convido a todos, nesse instante, a unir os corações e os pensamentos, elevando uma prece a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Mestre Jesus, divino amigo, receba, Senhor, a nossa gratidão por este dia, a nossa gratidão pela vida, a nossa gratidão por Allan Kardec, o mestre de Lyon, que nos trouxe, através do seu coração manso, do seu coração pacífico, os ensinos da espiritualidade superior. Agradecemos, Jesus, a oportunidade
de fazer parte do seu redil, buscando, Senhor, a tua luz, buscando a compreensão, buscando restabelecer a nossa condição íntima, a nossa condição psíquica. Rogamos, mestre amigo, que abençoe a toda a humanidade, abençoe os lares, as famílias, a cada pessoa na face da terra, e desejando que o Senhor, com seu divino amor, se faça presente em todos os lares. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo domingo a todos e uma ótima semana. Obrigado, muita paz.